Vou contar a história de uma mulher que tinha um grande desejo de viajar de férias para uma praia paradisíaca e foi para a Tailândia. E quando ela estava lá, sabem o que aconteceu? Ela foi pega pelo tsunami. O tsunami de 2004, 280 mil mortos, considerado um dos desastres naturais mais trágicos da história da humanidade. A Cláudia tinha 46 anos quando essa história aconteceu. Ela trabalhava como diretora numa multinacional, ou seja, tinha aqueles cargos que de fora a gente vê uma mulher e pensa, uma profissional reconhecida e bem-sucedida. Por fora disso, ela se sentia triste, sozinha, tinha se divorciado. Os 2 filhos estudavam fora, muito ocupados fazendo mestrado e tal. Aí, um dos filhos disse, "Mãe, por que a gente não viaja todos juntos?" E para a Cláudia, que estava angustiada e tinha dinheiro para bancar, pareceu um plão. Eles organizam a viagem, Cláudia e seus 2 filhos. Uma semana antes de viajar, Juan, o filho mais novo da Cláudia, diz, "Mãe, eu não vou." Ela fica indignada, fica chateada, pensa que ele não a ama, que ela não é importante para ele. Juan diz, "Não, mãe, eu quero terminar a tese." Ele tinha acabado de se apaixonar. Sabem aquele mandato de lute pelos seus sonhos, supere os obstáculos? Segundo isso, ela deveria ter lutado para que todos fossem juntos na viagem, mas não conseguiu. Aí, com o tempo, ela percebeu que havia acontecido um primeiro aprendizado, e o aprendizado dela foi esse. As coisas que não acontecem, às vezes não acontecem por um motivo. E ela me diz, se o Juan tivesse vindo conosco nessa viagem, naquela manhã, como ele é muito esportista, teria estado na praia, a onda o teria engolido e o final da história seria completamente diferente hoje. Ela vai com o outro filho e começa uma viagem incrível em todos os sentidos. Eles vão para Bangkok e reparem nesse detalhe, porque vai ser importante no resto da história. Eles tinham aquelas mochilas de mochileiro gigantes que ocupam as costas toda. Eles vão para aquele lugar cheio de bugigangas, coisas baratíssimas. Compram de tudo, passeiam. O plano deles 2, que estavam se divertindo horrores, era ir até o Camboja. E justo quando estão lá, o Daniel, que é o filho dela, conhece umas garotas e elas dizem, "É Natal, vocês vão sair para o Camboja, os 2 sozinhos. Fiquem aqui que é festa, é o paraíso." Ela já estava cansada de mudarem os planos. Ela diz, "Mas não, a gente não tem barco, não tem hospedagem." É tipo, "Não, mãe, deixa de frescura, relaxa, não dá em nada." Bom, ela cede de novo. Com as mochilas, eles chegam na ilha e se aproximam uns locais. O local diz, "Bom, temos um bangalô bem de frente para o mar." Ou então, 300 metros para cima, em cima da montanha. Uma pousadinha. A Cláudia seguiu aquele outro mandato do "eu mereço", porque eu mereço, porque eu trabalho muito, porque eu juntei meu dinheiro, porque eu estudei muito, porque eu quero ficar na primeira fila do mar, de frente para o mar. O filho disse, "Qual é, mãe? O de lá em cima custa a metade. E além disso, de lá de cima, você vai ter uma vista 360 de todo o mar. Muito melhor." Bom, o que ela fez? Cedeu de novo e acabou lá em cima na pousadinha. E de fato, quando chegou, era lindo. Tinha uma vista 360, a Cláudia me conta, e ela viu o mar de perto. Mas não da forma que tinha imaginado. Chegou o Natal, eles passam uma noite espetacular, uma festa. O filho diz, "Mãe, vou sair um pouco com as garotas." Ela diz, "Olha que amanhã às 9 horas da manhã sai o ferry. Eu te peço, por favor." "Não, mãe, eu saio 1 horinha e volto." Passou 1 horinha, 2 horinhas, o filho não voltava. Bom, a Cláudia, claro, estava subindo pelas paredes. Até que o filho chega, eram 6 da manhã, virado da noite, e diz, "Mãe, vou deitar um pouquinho." "Você não vai deitar um pouquinho, não. Se o ferry sai, você está de brincadeira." "Mãe, o ferry sai lá de baixo a 200 metros, faltam 3 horas. Vou deitar um pouquinho." Então ela passou as 3 horas seguintes. "Levanta! Daniel, levanta!" O moleque não levantava. E o que aconteceu? Perderam o ferry.
Lembram que eu contei antes? Esses aprendizados que ela foi acumulando de que as coisas que não acontecem, acontecem por um motivo. Se eles tivessem pegado o ferry, isso ela soube um tempinho depois, o tsunami os teria pegado dentro do mar. Enfurecida como estava, e o moleque dormindo. Ela diz que a primeira coisa que sentiu naquele momento foi como uma vibração no corpo, sozinha. Ela foi até a varandinha, de onde via tudo 360. Ela me disse, a primeira coisa que senti foi, já viram King Kong? O rugido, aquele rugido de fera, de besta selvagem. Bom, centenas, milhares ao mesmo tempo. Ela diz, olhei para todos os lados e não entendi. E no momento em que olhou para o mar, ela diz que o mar tinha começado a recuar, como se estivesse tomando distância para correr. Alguns segundos depois, porque ela diz que foi tudo num segundo, ela viu que lá no fundo estava se formando uma onda altíssima, uma parede de água preta. Quando eu digo altíssima, 30 metros de altura, dizem que a onda teve. 30 metros de altura é um prédio de 10 andares. E antes que ela pudesse gritar o nome do filho, dizer qualquer coisa, a onda começou a vir em direção a eles em alta velocidade. Imaginem, de onde ela estava, a 300 metros do mar, 300 metros e um pouquinho mais alto. Ela diz que o que conseguiu ver de lá foi a onda engolindo tudo que vinha pela frente. O hotel de luxo, o hotel mais ou menos, os locais que ofereciam hospedagem, o bangalô que o filho disse que não. Ela conseguiu soltar um grito, agora sim conseguiu acordar o filho. E eles começaram a subir a montanha porque a onda vinha atrás. E ela diz que subia a montanha e não podia virar para ver o filho, porque tinha que subir. E ela gritava, Daniel! E o filho gritava, aqui! E ela subia, Daniel! Aqui! O filho gritou. Num momento, eles já tinham subido e perceberam que estavam salvos. E olharam para o outro lado, imaginem o desastre, o povo subindo, correndo, batendo nos galhos das árvores, rolando ladeira abaixo, os pés se abrindo, e olhar para trás era, a onda tinha trazido jeeps, gente, corpos, tudo que a base da montanha conseguia frear. E eles estavam ali, olhando aquela situação, e tinham percebido que estavam salvos. Ela me diz, já 15 anos depois, que ainda não conseguia acreditar no que os dois fizeram naquele momento, especialmente ela, no momento em que já estavam a salvo. Ela olhou para o filho e disse, as mochilas. E eles voltaram para buscar as mochilas. Eles tinham subido uns 150 metros. Já tinham percebido que a onda tinha parado. Era um caos descomunal, mas não tinha chegado até a pousada deles. E eles pensaram, obviamente, nos passaportes, nos documentos. Desceram, voltaram para dentro, mas não pegaram os passaportes e documentos. Pegaram as mochilas. E ela me contou outro dos aprendizados, a metáfora. Como é difícil para a gente soltar a carga. Eles entraram, pegaram as duas mochilas, começaram a subir. Subiram um pouquinho, já se considerando salvos, e de repente, outra onda, a réplica, o rugido nas costas. E começaram a correr. Ela com a mochila dela, que chegava até os joelhos, e o filho com a outra, e ela tentava subir e não andava, não conseguia subir. Então ela sobe e o filho diz, me dá a mochila. Aí o filho vai com as duas mochilas e tenta subir. E de novo, a mesma coisa que tinha acontecido. Dani, aqui! O filho dizia para ela. Meu coração saía do corpo. Dani! E o filho não respondia mais. Essa parte, ela me contou chorando. Eu fiquei parada num lugar e comecei a girar, girar, girar e girar. Imaginem o caos, o desespero. As mulheres saíam dos hospitais com os bebês recém-nascidos, com os cordões umbilicais pendurados. O povo subia nas árvores como macacos, ou seja, desespero real. E eu comecei a girar e passou o filme da minha vida na minha frente, porque eu tinha ensinado aos meus filhos a não soltar a carga. Eu tinha dito aos meus filhos, estudem muito para ser alguém na vida. E por isso, meu filho não tinha vindo na viagem. Eu tinha dito, esqueceu a mochila na escola, está de castigo. Eu nunca tinha dito, estou orgulhosa de você. E de repente, ela me dizia,
por não conseguir soltar essa carga de merda que não servia para nada além disso. Porque não eram os passaportes, eram bugigangas. Eu tinha perdido meu filho. Ela não sabia quanto tempo durou aquele momento, mas com certeza, sabe, como todas as revelações, podem ter sido segundos. Até que o filho botou a mão no ombro dela e disse: "Mãe, tive que deixar as mochilas, desculpa." E ela diz que naquele momento arrepiou toda, porque ela diz que nesse momento sentiu como uma plenitude total no meio do caos, que não precisava de mais nada. É como se você colocasse uma revelação num microscópio, como sensação física de dizer, caiu a ficha e de um jeito tremendo. Bom, eles estavam salvos e ela já tinha entendido um monte de coisas. Eles conseguiram ir para um lugar. A Cláudia, antes de ser diretora da multinacional e tudo mais, tinha sido enfermeira rural. Então, imaginem tudo que ela pôde fazer lá na montanha. E acabou tipo, imagina, os curativos com os sarongues com a camiseta Dolce Gabbana do tio Rico. Curativo. Ela tinha aprendido nos interiores a suturar com cabelo humano. Não tinha nada. Então o meu filho, naquele momento, aconteceu uma coisa muito horizontal. Ele disse: ali eu não era a diretora de uma multinacional. Meu filho não era o mestre em finanças. Os outros, não sei o que faziam, mas estávamos todos no mesmo barco. Bom, finalmente eles ficaram 26 horas lá em cima, sem água, sem nada e sem saber como iam sair. Obviamente, intervieram. Foi uma tragédia mundial. Intervieram todas as embaixadas, eles conseguiram sair. Como eu disse, 280 mil mortos. É terrível. A Cláudia voltou para o seu país e alguém poderia dizer: "Ah, bom, pronto, você se salvou." E ela diz: "Afundei." Tentando entender. Já ouviram falar na famosa culpa do sobrevivente? Porque eu me salvei. O que eu poderia ter feito para salvar outro? E com o tempo, quando voltou ao trabalho e começou a ver o que acontecia no trabalho, ela percebeu, obviamente, que aquela competição desenfreada era o contrário do que ela tinha aprendido na montanha. Porque no final, eles tinham se salvado entre todos. Ela deixou aquele trabalho, começou a escrever, tentar fazer algo com aquela experiência que tinha vivido. Escreveu um livro. Tem esse livro. Escreveu tudo o que tinha aprendido, tudo o que tinha custado a aprender, porque ela tinha quase 50 anos para aprender algo que tinha feito errado a vida inteira. E ela me disse: evidentemente, eu tinha muito que aprender, mas para isso, precisei de um tsunami.